Olá, seja bem-vindo ao Papo Extra. Eu sou Adriana do Rio Branco e junto com as advogadas Jaqueline Montenegro e Rebeca Góes, nós temos a honra de receber o doutor Alexandre Martins. Doutor Alexandre, eu vou ler aqui agora o seu currículo para o nosso público. Doutor Alexandre é tabelião e oficial do Cartório de Registro de Contrato Marítimo da Comarca de Manaus. É professor de Direito Civil, tem experiência na área de Direito Civil com ênfase em Direito Civil e Direito Notarial e Registral. É bacharel em Direito pela Faculdade Federal, pela Universidade Federal da Bahia, UFBA. É especialista em processo civil pela mesma universidade. É mestre em função social de Direito pela Faculdade Autônoma de Direito, FADISP. Foi sócio fundador da Sociedade de Advogados Kunrat, Advogados Associados. Foi tabelião de notas e protestos, titular do tabelionato de notas com função de protesto da comarca de Santa Bárbara, nossa querida Bahia. Foi aprovado em diversos concursos públicos para outorga de serventias notariais e de registro, todos cartórios extrajudiciais. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, doutora Adriana. Boa tarde a todas. Eu me sinto muito honrado de estar aqui participando, receber esse convite. Vai ser um prazer bater esse papo com as doutoras. Maravilha. Seja bem-vindo, Seja né? bem-vindo. Nós que estamos honradas aqui, ó, com a sua presença. Com certeza. E deixar aqui, né, registrado também, que vocês sabem que um dos nossos patrocinadores, o IBDESP, teve agora o segundo congresso, trouxe o segundo congresso de Direito Extrajudicial aqui no Amazonas, e nós tivemos a brilhante participação do cartório do doutor Alexandre conosco, e com o público, né, ansioso ali para entender sobre cartório marítimo. A gente sempre bate esse papo aqui, que muitos, né, a sociedade e alguns pares nossos conhecem o cartório de registro de imóveis, o cartório de notas, mas há um desconhecimento sobre cartório marítimo, sobre o RTD, sobre o cartório de pessoas naturais. E aqui, você sabe, nós sempre trazemos para vocês a informação necessária para que você venha atuar no direito extrajudicial. Doutor Alexandre, primeira pergunta que não quer calar é: o que faz o cartório marítimo? Bom, Adriana, já começou com uma pergunta bombástica, né? Que se registra nesse cartório. Bom, o cartório marítimo, apesar de pouco conhecido, ele é de existência longa. Na verdade, as transações relativas a embarcações, elas já são documentadas não só no Brasil, mas no mundo afora, há séculos, né? Antes mesmo da gente ter as nossas rotas comerciais ou transporte de pessoas por via terrestre com carros, automóveis ou via aérea com aviões, as embarcações já estavam aí navegando pelo mundo. Tanto é que a nossa existência se deve às grandes navegações, os pioneiros, né, portugueses e espanhóis, que vieram através de embarcações e atracaram nas Américas. Mas eu posso estabelecer como um marco da existência, digamos, nos termos em que se tem hoje do cartório marítimo, lá nos idos de 1927, com o decreto, e agora eu vou pegar uma pesquinha aqui, Sim. no decreto 5372B, de 10 de dezembro de 1927. Já existiam as atribuições de registro de contratos marítimos desde o Código Comercial Brasileiro, né, que é de 1850, mas essa denominação de tabelionato e registro de contratos marítimos veio através desse decreto em que se estipulou uma dupla competência para o cartório marítimo. Agora já chegando aqui justamente na pergunta: o que é que o cartório marítimo faz? Nós temos uma dupla atribuição, apesar de ser uma serventia única. A gente tem uma atribuição notarial específica para marítimo, onde são lavrados os atos e contratos
de finalidade marítima a que as partes queiram ou devam da forma pública. Então, são lavradas escrituras públicas, são lavradas procurações públicas, subestabelecimentos públicos, são feitos reconhecimentos de firma para fins marítimos. Muito à semelhança do que o tabelionato de notas comum faz, mais específico para as atribuições de direito marítimo, sobretudo ligado a embarcações, seus acessórios, partes, tudo que envolva questões de direito marítimo. Na outra vertente, existe o registro dos contratos marítimos. E nós registramos na nossa serventia os atos que nós mesmos lavramos. Então, essas escrituras lavradas são registradas, mas também registram-se os contratos e atos feitos em instrumento particular, nas quais não seja obrigatória a forma pública. Então, para ficar mais claro, por exemplo, um contrato de fretamento, que é a alocação de embarcações. Sim, a lei não exige a forma pública. Para que haja validade desse contrato, é necessário o registro no cartório marítimo, tanto por instrumento particular, quanto por instrumento público, né? O que pode o mais, pode o menos. Sim. Se pode ser feito por instrumento particular, também é possível a lavratura por instrumento público. Então, na mesma atribuição, nós temos essas duas vertentes, uma notarial, outra registral, né? E isso tudo voltado especificamente para a navegação. Que ótimo, Olha, né? que legal. Interessante. Né? Voltando no contexto histórico, agora eu fiquei curiosa. Em 1927, já tinha os cartórios com essa denominação ou esses registros eram feitos em cartórios Em notariais, tabelionatos normais? Ou realmente foi criado o cartório marítimo em 27? O senhor tem conhecimento disso? Porque o senhor falou que isso veio tudo do Código ainda comercial, né? Do direito comercial, que hoje já não existe mais. Mas, realmente, né? Historicamente, se a gente pensar, toda a nossa economia girava em torno das embarcações, né? Que tinham os batelões, tinham os comerciantes que vinham por meio de embarcações, as especiarias que vinham de fora, né? Então, a navegação realmente era o que movimentava o nosso comércio, a nossa economia. E lá nessa época, já tinha o cartório marítimo ou essa denominação só veio agora, a instituição desse cartório? Excelente pergunta. Essa denominação, ela propriamente se deu através desse decreto em 1927. Isso não quer dizer que não existia uma serventia própria para esses registros. Antes disso, existiam as serventias privativas de registro de hipotecas marítimas. Foi esse decreto que, na verdade, transformou todas essas serventias de registro de hipotecas marítimas em cartórios de tabelionato e registro de contratos marítimos. Ele ampliou a competência, porque havia essa especialização muito por conta do que se praticava na época. A maior preocupação à época era justamente o registro desses direitos reais de garantia sobre embarcações, né? Mas houve essa mudança de nomenclatura justamente para ampliar a competência e uniformizar no Brasil todo. As serventias extrajudiciais, isso aqui não é uma questão própria só do cartório marítimo, elas vieram no decorrer dos anos sofrendo alterações até chegar no formato que há hoje. Mas, em linhas gerais, dá para afirmar que a essência desses registros ela foi mantida, né? Foi muito mais uma alteração para uniformização e ampliação das competências. Eu tenho assim, uma dúvida, acho que é mais prática, né? Você falou que tem os contratos particulares e tem os atos que tem lavratura. Né? Então, existe uma ficha, que eu já penso lá no registro de imóveis, que existe uma ficha, né? Para cada imóvel tem lá o seu próprio registro. Com matrícula. Com matrícula. Então, também tem para embarcação. E aí, o ato público só é lavrado por conta
de existir essa matrícula e um contrato particular por não existir, assim como é no imóvel, né? É mais ou menos isso? Não necessariamente assim, tá? Mas é uma dúvida saudável, porque é natural que a gente faça um paralelo com as serventias que a gente tem maior... que aí as pessoas vão ter esse link, né? Vão essa conexão de ter uma matrícula de imóvel, então ter uma matrícula de embarcação, né? A pessoa vai pensar dessa forma. Mas olha, é uma dúvida completamente saudável, porque como o cartório marítimo não é tão conhecido, a gente acaba fazendo um paralelo com os imóveis. E tem um ponto também, porque as embarcações, a boa parte da doutrina considera elas como bens móveis sui generis. Por que sui generis? Porque, apesar de serem bens móveis, tá? A natureza jurídica das embarcações é bens móveis indiscutivelmente, mas eles têm algumas características próprias de imóveis. Uma delas é justamente uma característica histórica, é um bem imóvel que está sujeito à hipoteca, uma garantia real própria de bem imóvel, né? Mas a existência de contratos particulares ou escrituração não diz respeito propriamente a embarcação estar regularizada ou estar irregular, tá? É muito mais uma definição que existe na legislação que rege a propriedade marítima, que vai determinar a necessidade ou não de escritura pública para a prática de atos relativos à embarcação ou direitos afins. É muito pertinente essa questão da matrícula, porque, de fato, lá no cartório, quando nós lavramos os registros de contratos, seja por instrumento particular, seja por instrumento público, as embarcações elas ganham matrículas à imagem e semelhança das matrículas de imóveis. Olha só. A ficha, tem a matrícula, tem a ficha, tem a ver. exatamente, a data de abertura da ficha, ela ganha uma numeração de matrícula sequencial ao infinito. Nós temos a descrição da embarcação e vão sendo registrados ou averbados todos os atos. Então, cada vez que é praticado um ato lá no cartório, ele vai ganhando o registro R1, R2, a averbação 3, a V4, R5, assim como a matrícula imobiliária. Então, isso dá uma segurança jurídica para quem tem essa embarcação. Sim. Aí eu lhe pergunto, hoje a gente sabe, assim como tem imóveis que não são regularizados, imagino que também tenha muitas embarcações que não tenha essa segurança jurídica, e essas pessoas que estão nos ouvindo agora, para elas terem essa segurança jurídica, o que ela precisa levar para o cartório marítimo para registrar a sua embarcação? Perfeito. Excelente pergunta, porque assim como no direito imobiliário nós temos um problema gravíssimo de informalidade, na navegação não foge a regra. Aquele famoso que comprou, né, fez a anotação no papel de pão. Peraí, menino, dá aqui esse papel de pão que eu vou anotar aqui. Aquele contratinho de gaveta. Então. E o pior, né, que não é nem contrato, é o recibo de pagamento só. Aí eles colocam o recibo de pagamento, como se fosse um contrato. Agora, eu vou deixar, obviamente, né, o doutor terminar, mas só para acrescentar a sua resposta, quando a gente fala na irregularização imobiliária, eu tenho ali como o maior prejudicado aquele poceiro, né? Que está ali naquela casa sem ter a propriedade daquela casa, que não vai poder financiar, que não vai poder deixar ali uma herança redondinha, né, para os seus sucessores. Agora, quando a gente fala dessa ausência, né, dessa segurança jurídica, porque não tem essa matrícula na embarcação, eu amplio essa situação. Eu saio do individual, né, para o coletivo, porque se essa embarcação, por exemplo, né, vier a danificar ali uma outra embarcação, ou pior, tirar a vida de outrem, realmente vai haver um prejuízo muito grande para essa vítima, né, que vai estar sem condições de fazer a devida cobrança ao dono, porque não se sabe quem é o real dono, né? Perfeito, mas aqui eu vou aproveitar o gancho para
pontuar uma situação bastante importante de competência do cartório marítimo e das capitanias dos portos, do Tribunal Marítimo, porque esse é um ponto crucial Tá. de confusão generalizada. Maravilha. Generalizada. Quem é competente para quê? Quem Para é quê? competente Tribunal para o quê? Tá? Marítimo cartório. A nossa competência registral, ela é dos contratos marítimos. Tá? Ok. Nós fazemos o registro de todas as operações e transações relativas à embarcação e questões de direito marítimo. Ok. Quem controla a propriedade de embarcações não é o cartório marítimo. Ok. Tá? Apesar de que, e aí eu vou deixar para pontuar isso posteriormente para não embananar o Tá. raciocínio, Aham. quem controla a propriedade marítima são as capitanias dos portos e o Tribunal Marítimo. Ok. Então, apesar de que as nossas competências são complementares, Sim. legalmente falando, se quem vai estipular legalmente, juridicamente, quem é o proprietário daquela embarcação Sim. é a Capitania dos Portos ou o Tribunal Marítimo. Ok. A documentação que é lavrada no cartório marítimo, ela serve para que isso seja consolidado nesses órgãos, Ok. tá? O que é que vai decidir quem vai controlar essa propriedade? É o porte da embarcação. É o porte da embarcação. O porte da embarcação é estipulado, ao contrário do que se pensa, para a necessidade de lavratura de escritura pública ou não, no direito imobiliário é aquela regrinha lá do 108 do Código Civil, em que é necessário a forma pública para os imóveis, exatamente, Pelo valor. valor. Da embarcação seria pela quantidade de tripulantes? Não, Quantidade é de passageiros? pela arqueação, Arqueação bruta. bruta. Ah, tá. É o porte da embarcação. A Lei 7652, que é a lei que rege a propriedade marítima, ela estipula que as embarcações até 100 toneladas de arqueação bruta, elas vão apenas à inscrição na Capitania dos Portos ou agências e delegacias fluviais que são subordinadas à Capitania dos Portos. Acima de 100 toneladas de arqueação bruta, é necessário, além da regulamento da inscrição Lá na capitania, também o registro da propriedade no Tribunal Marítimo, que fica lá no Rio de Janeiro e tem competência em todo o território nacional. Olha. Eu tenho uma... Então, a gente tem uma piada interna aqui, né? Que a nossa colega aqui é professora, advogada, cozinheira, tudo. Então, esse é meu momento, né? Quando eu era despachante de embarcação, eu morei em Porto Velho, né? E aí eu estava pensando aqui, nós temos o cartório marítimo aqui, mas nós temos na região norte ou só aqui em Manaus, e aí os outros estados que ainda não têm, ou acredito que tem estado que ainda não tem, né? E as comarcas do interior também. Elas fazem isso no cartório aqui ou vai passar batido, né? Vai passar num tabelionato da cidade? Vamos lá. A região norte é uma das regiões do Brasil que tem a maior, como eu posso dizer, capilaridade de cartórios marítimos no Brasil, até porque, e aqui falando especificamente do Amazonas, nosso principal modal de transporte, tanto de passageiros quanto de carga, é fluvial. É fluvial. Nossas estradas são nossos rios, Sim, né? E a gente ainda tem o grande problema aí da 319, que fica empacada, ninguém sabe se sai. A novela. Mas ainda que saia, esse modal ele permanece porque o estado é tão vasto que não tem estrada suficiente para dar acesso a todos os rincões do estado. Aqui no Amazonas, o cartório marítimo ele tem competência de registro em todo o estado, tá? E aí você me pergunta, mas Alexandre, o pessoal vai ter que sair do interior para vir aqui resolver tudo? Não. Os cartórios do interior, eles têm uma competência para lavratura de escrituras e procurações, documentos relativos a embarcações
na parte notarial. Tá? Hoje, com a facilidade que o e-notariado Sim, nos deu, maravilha. de uma ferramenta... Qualquer lugar do mundo, Fantástico, a né? gente assina. Eu não consigo ter palavras É. para descrever a Nós bênção Verdade. que foi o e-notariado, né? É. Isso foi uma evolução, assim, anos-luz, Gigantesca. gigantesca. E hoje é reconhecido mundialmente como um exemplo de avanço. Cheio de prêmios. Em realmente. prêmios Muito internacionais. bom. Sim. Está sendo estudado, inclusive, por outros países para adoção de sistemas E agora é parecidos. necessário e indispensável, Indispensável. né? A gente já E recomenda. aqui a gente abre um parênteses, né? Vocês, como nós aqui, né? A gente está aqui no nosso país com os problemas, né? Alguns problemas. E ouvir isso que o doutor Alexandre está Somos falando, referência. né? Que nós somos referência. Gente, é um orgulho tão grande, em especial para todos nós que trabalhamos com extrajudicial, que a gente não cansa, né? De ter esse orgulho e de parabenizar, né? A todos que trabalham, né? Obrigado, com Adriano. Eu e-notariado. recebo de coração o agradecimento e às vezes é feio fazer um autoelogio, mas a gente tem que, eu pelo menos encaro dessa forma, a privatização dos cartórios, de uma forma geral, é um case de sucesso no Brasil. Sim. É um case de Sim. sucesso. A gente teve um aprimoramento do extrajudicial Sim. exponencial justamente com a privatização, porque Sim. o Estado ele não conseguia dar o suporte adequado à população, porque é custoso você manter servidores para poder atender de forma célere. A gente tem cartórios aqui na capital com 60 funcionários. Imagine 60 servidores dentro de uma cartório, serventia, de um cartório. Fica inviável economicamente, Sim. né? E isso aí pode ser transferido para a iniciativa privada. Sim. O acesso às serventias é regulamentado através de lei federal, através da Constituição Federal, no artigo 236, e o titular ele é concursado. Então, assim, é uma atividade altamente regulada, Sim. altamente fiscalizada, Sim. tanto pelos tribunais de justiça quanto pelo Conselho Nacional de Justiça, e que presta um serviço de suma importância para a sociedade. Total. Né? E só complementando o que eu ia dizendo, os cartórios do interior, então, têm competência para a lavratura desses atos e eles são remetidos eletronicamente aqui. Eu registro para Eles registro. encaminham. Eu registro também eletronicamente e devolvo eletrônico. Hoje, Maravilha. a tecnologia está do nosso lado. Ai, que bacana. Então, a assistência em todo o estado ela é garantida, o acesso é facilitado. E, ainda no último ponto que a amiga falou, temos cartório marítimo em Rondônia, temos cartório marítimo recém-instalado agora em Roraima, que curiosamente não está instalado em Boa Vista, está em Caracaraí. Olha, porque é o último porto do país. Perfeito, já pegou no ar. Excelente. Mas Roraima estão fazendo um porto, né, só para grãos. Amapá. Em Amapá Lá não, no mas em Roraima também vai ter um agora. Vai escoar um grão. Que eles para escoar o grão. É um porto graneleiro que Então vai ter já um vai convênio. movimentar vai mais a movimentar navegação, muito né? mais ainda a navegação lá em Roraima. Já tá E a sendo referência construção. disso tudo é o Amazonas, tá? Sim. Quem iniciou todo esse movimento de ampliação, desbravando essa navegação para transporte de grãos, foi o Amazonas, que está justamente se ramificando para os estados Nós temos ali em Itacoatiara, né? Itacoatiara, até o porto lá em Porto Velho. O que tem Isso. acontecido é justamente todo o escoamento da safra de grãos que é feito ali no centro-oeste, né? Mato Grosso, através Mato Grosso do Porto Sul. de Porto Velho, Rio Madeira, e aí ganha o Brasil e o mundo através dos rios amazonenses. E Belém nós temos também um cartório muito ativo, um cartório marítimo muito ativo, a doutora Larissa, minha grande amiga, um grande abraço. E o Rio de Janeiro, né, que é o pioneiro, né? foi quem criou todo o operacional hoje que é seguido pelos cartórios marítimos, é fruto da atuação do querido amigo doutor Aloir, né, e os filhos dele,
doutor Renato e doutor Fábio, grandes amigos, também um grande abraço a vocês. Obrigado por tudo, por toda a contribuição que vocês fizeram pelos cartórios marítimos brasileiros. Talvez sem eles, essa competência talvez estivesse extinta. Maravilha. Uma curiosidade. Vamos para uma curiosidade. Aqui a gente fala muito de estatística, né? A gente passa aqui para o nosso público a questão, né, da triste estatística do CNJ, onde a gente tem aí distribuído anualmente 83 milhões de processos na justiça de todo o Brasil. Por isso, nós temos hoje, né, um programa para que a gente venha realmente falar do extrajudicial. A gente também tem uma estatística regional sobre a questão da irregularidade imobiliária. Então, por exemplo, aqui nós estamos com 70%, né, aqui eu digo o Amazonas, de imóveis irregulares. Qual é a estatística da irregularidade marítima ali no cartório? Não sei se o senhor tem esse levantamento. Adriana, minha amiga, essa você me apertou sem me abraçar. Eu acho até que deu até uma dúvida a mais aqui, porque tem o cartório de Belém, tem o cartório aqui, Sim. A embarcação, ela é a empresa é daqui, a proprietária, e a empresa de lá, essa embarcação, esse contrato, Prestação, né? Essa prestação desse contrato tem que ser feita aqui. Olha, já deu uma outra. Vamos lá. Pensar em outras situações. Eu tenho uma né? estimativa, Ok. né, que o nível de informalidade das embarcações gira em torno aí de uns 70%. Então, empatou com o imobiliário. É mais ou menos nos níveis Então. do imobiliário. Sim. Qual a grande dificuldade de mensurar isso? É que esses dados, eles não são divulgados amplamente, tá? Ok. O que é que acontece? Isso aí é uma coisa que a gente pode tranquilizar também quem estiver nos ouvindo, nos assistindo. As grandes empresas, elas são 100% regulares. Maravilha. Tá? Essas grandes empresas de navegação que nós temos aqui no estado, que nós temos no Pará, elas andam assim com compliance em dia. Que coisa Todo ótima mundo de ouvir. 100% regular. Sim. Não tem Só que ganha a irregularidade. população, né? Sim. Até porque os números financeiros que giram em torno da navegação são gigantescos. As operações de navegação são muito caras e eles precisam contar com o suporte sempre de financiamento bancário para manter as atividades, não porque estão mal das pernas, muito pelo contrário, financiamento para expansão. Maravilha. E isso exige naturalmente Capital de giro. capital E a legalização. regularidade. Sim. E regularidade Sim. formal. Então, essas grandes embarcações que nós vemos navegando, esses comboios de balsas, os empurradores, todos eles estão legalizados, devidamente registrados, tanto no Tribunal Marítimo quanto no Cartório Marítimo. O nosso grande nível de irregularidade está nas pequenas embarcações. Nas motos aquáticas, né, mais conhecidas como jet skis, Então. aquelas voadeiras. Eu ia alegar a falta de conhecimento, mas aí falou jet ski, aí já não vamos poder falar disso, né? Aproveitando esse gancho, como na veia corre aqui, né, o magistério, bora lá. Só para deixar a coisa mais equilibrada, bora pro nosso café. Respira! Porque eu acho que nós vamos querer aí esse conceito. Vamos aí mitigar o conceito agora de embarcação. Gostei. Vamos fazer uma mitigação disso daí, não dá não. Era a hora do nosso cafezinho, né? A gente serve aí volta. E só o entrevistado presencial pode experimentar o Esse precisa do cafezinho. cafezinho. Embarcação Vai. é todo dispositivo flutuante com propulsão própria ou não. Ou não. Ou não. Queria A chegar pegadinha nesse tá ou no eu não. Vai. Todo dispositivo flutuante com propulsão própria ou não é considerado embarcação. E esse conceito tá onde? Está em artigo? Tá Tem na lei, essa reforma de lei? conceituação, ela é mais doutrinária, mas você consegue inferir através da lei. Por que eu pergunto isso? Porque aí a gente chega naquele ponto de flutuantes, casas
residenciais flutuantes que nós temos em nossa região. Perfeito. E aí, essas casas flutuantes, residências, elas são consideradas embarcação? Excelente pergunta. Tem até um colega aqui de Manaus e que ele escreveu um livro a respeito dessas casas flutuantes, né? Digamos assim. Foi o professor Heriberto Rezende? Isso, exatamente. Ele Eu peço, já esteve com a gente, aqui, esteve no peço Congresso. desculpas Esteve por no- ter... ele esteve no Congresso. É o nervosismo. Me Não, fugiu. Mas me deixa fugiu o pra nome lá, do meu colega. né? colega de magistério. Ele, também. inclusive, traz... O livro dele é interessantíssimo e ele traz uma conclusão interessante de se observar, apesar de discordar dele. Sim. Mas o estudo dele foi muito interessante. E ele, inclusive, sugere uma alteração no Código Civil para que seja considerado o direito de superfície aquática Sim. para proporcionar Que esse é o título do livro Exatamente. dele, Direito de Superfície. Né? para que haja a concessão do direito de superfície fluvial e a questão da moradia em casas flutuantes. Sim. Eu particularmente discordo, tá? Porque a finalidade da embarcação, ela não é determinante para desqualificar a natureza jurídica de embarcação, Ok. tá? A finalidade. A finalidade, ela é irrelevante. Os flutuantes são embarcações como qualquer outra. Por quê? O que é diferente das palafitas, que tem gente que faz aquela confusão das palafitas, né? Porque a palafita, elas são aquelas caneludas que ficam fixas na terra. Excelente, Né? perfeito. Elas ficam fixas na terra. Porque quando eu era... Porque quando eu era... Eu já lecionei em área indígena, então a gente viajava muito assim. Né? Isso lá, muitos anos atrás. E aí as pessoas confundem palafita com flutuante. Então é diferente, só para que as pessoas entendam, né? Que a palafita ela é fixa. E o flutuante não, ele não Perfeito. é fixo. Não tem Não. aqueles esteio fixo na terra. Não é. Ela é uma embarcação como qualquer outra. A finalidade dela pode ser residencial, pode ser lazer, pode ser para fins comerciais. Tem muita gente que tem flutuante que faz alocação para eventos ou para a Sim, pessoa passar um muito. dia. Agora em Manaus tem, generalizado, né? Tem Vários hotéis agora. Inclusive, já fui em algumas, é muito divertido, É. né? Você passa o dia lá. Airbnb, né? Airbnb, mas não desnatura. Não desnatura. Então, o São- registro deles também deve ser feito no Tanto no cartório marítimo, marítimo quanto nas capitanias Tem que dos ser nos portos. dois. É duplo. É Tá, duplo. existe algum requisito para ser feito nos dois ou basta ser flutuante para exigir essa registro. forma? Eu acho que a Esse registro. pergunta é, porque como o senhor explicou, que a O questão tamanho, da né? embarcação, Sim, né? perfeito. também tem, existe essa diferenciação para os flutuantes. Existe Ou é também? obrigatório? Ou basta ser um flutuante, seja pequeno, grande? Tem um requisito formal, Tá. né, para a registrabilidade, digamos assim. Maravilha. A exigência. É exigência. Com relação ao cartório marítimo, qualquer embarcação Certo. é registrável. Porque, como eu disse anteriormente, nossa competência é de registro das transações marítimas. Ok. Então, não importa se ela é grande, se ela é pequena, Aham, a transação é registrável. tá. Mesmo que essa embarcação não vá a registro no Tribunal Marítimo ou na Capitania dos Portos. Sim. Tá? Para ser obrigatório a inscrição na Capitania dos Portos, é necessário que a embarcação seja maior que... Agora eu vou te pedir desculpas que eu não lembro exatamente se é 4 metros ou 5 metros. Tá. E ela não pode ser propulsionada. Sem motor. Se tiver motor, já tem que ser inscrita. Ok. Então, essas rabetinhas que a gente vê passando, em tese, deveriam todas ser inscritas na Capitania dos Portos. E eventuais transações a respeito dela De serem venda, compra, tudo venda, e registro. sendo devidamente registrada no cartório marítimo. Maravilha. Porque a gente dança uma valsa, Tá. né? O que o cartório marítimo vai lavrando tem que ir para a capitania e o que foi para a capitania volta para o cartório marítimo. E a gente fica Tá. nesse balanço sincronizado, Sim. né?
Mas, voltando ao ponto dos flutuantes, eles são embarcações como qualquer outra, porque é um dispositivo flutuante, não propulsionado, mas que tem uma finalidade de ser estacionário. Ele fica ali parado num lugar, mas no dia que o proprietário resolver tirar do lugar, ele amarrou ali um cabo e reboca. Olha, mas eu já vi... Gente, isso não é história de pescador, né? Isso não é história de pescador, tá? Eu já vi uma casa flutuante navegando rio abaixo e tinha gente dentro da casa. Sim. E ele foi embora. Eu digo, meu Deus, vai parar onde isso? Tem um hotel em Rondônia que são várias casinhas flutuantes que você aluga e aí ela fica de um lado da margem, fica do outro lado. Muito, muito interessante. Aí, inclusive, e esse é um dos pontos que eu discordo do amigo, que essa dificuldade de você estabelecer um direito de superfície pelo fato de ser moradia, porque você não consegue, com precisão, estipular onde é que aquela embarcação vai ficar. A não ser que tivesse algum tipo de georreferenciamento, né? Mas excelente. Um mapeamento. Não, georreferenciamento, mas com ponto ali de demarcação naquela... Especificando. Especificando longitude, entendeu? Mas em tese já existe. Porque para a regularização de um flutuante é necessário a autorização dos órgãos ambientais. Daquela área ali determinada, aí se determina mais ou menos onde ela vai ficar. Mas, por exemplo, quando a gente teve essa vazante recorde aqui do Rio Negro, todos esses flutuantes, quem conseguiu, saiu andando para não ficar encalhado. Teve gente que encalhou e foi um problema, né? Imagina. Foi um problema. Mas, assim, não tem por que você desnaturar aquele bem, que ele é móvel por natureza, pelo fato de ser utilizado como uma residência. Ele continua sendo, ele vai ter regulamentação própria, ele é regularizável perante a Capitania dos Portos, perante o cartório marítimo, e mesmo que sirva para moradia. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Os institutos, eles não se misturam. O direito de superfície, ele é muito atinente ao imóvel. É a certeza de que aquilo ali não sai do lugar. E o flutuante sai. Até porque é uma concessão de estar ali, o direito de superfície, talvez, a discussão. E o direito é bom por isso, né? Porque ele é dinâmico, né? Ele é dinâmico. Aí você vai para a Constituição. Porque o direito de superfície, na realidade, quem tem um flutuante, ele não tem a propriedade da localização. É só o direito, Ele tem de uso. a concessão ali do direito de uso dali de superfície. Você falou do gel, assim, para fazer a localização, né? Seria interessante no quesito de dragas, que tem sempre esse embate, né? Porque são flutuantes que vão para áreas que geralmente não são permitidas, e aí seria um mapeamento, né? Um controle mais eficaz, dizendo aqui realmente é um ponto que pode ser dragado, pode ser tirado ouro, nessa parte. Porque o flutuante que mais viaja aqui, acho que na nossa região, é esse. Agora, assim, voltando lá, aquela primeira pergunta que ainda não foi respondida, mas antes de a gente ir para voltar do que é necessário levar ao cartório para registrar. Mas nós já entendemos aqui do que é considerado embarcação. Tá. Perfeito. Você falou que desde a rabetinha lá, a voadeira, o jet ski, as embarcações como casa flutuantes, barcos recreio, motores, tudo mais, são considerados embarcações. Então, para uma segurança jurídica maior para essas pessoas, o ideal é que elas fizessem esse registro tanto na Capitania dos Portos, Tribunal Marítimo e, em consonância, ou levar o registro, né, no cartório marítimo. Para trazer essa segurança para muita gente que não sabe que a sua rabetinha teria que ter um registro ou levar aquele ato jurídico de compra e venda no cartório marítimo, o que essa pessoa que está nos ouvindo, ou os colegas também, né? Porque aqui a gente está para divulgar a informação. Perfeito. Então, o que essas pessoas precisam
levar ao cartório marítimo para fazer essa inscrição, para ter essa segurança jurídica de registrar sua embarcação. Seja um simples jet ski, uma rabeta, um motor 40, né? Aquele motor 40, motor 60, 120, o de centro. O que eles precisam levar no cartório? Perfeito. Vamos lá. O que é que eu sugiro? Quer dizer, eu sugiro. Né? Mas como seria o mundo ideal, o mundo onde não há informalidade, não há irregularidade. Isso muda um pouco de acordo com o tipo de embarcação, tá? Essas embarcações de esporte e recreio, essas lanchas que a gente adora passear pelo rio, aí, jet ski, essas coisas, elas têm o registro inicial dela feito diretamente na Capitania dos Portos, porque a prova de propriedade inicial dela é a aquisição através da loja, concessionária, etc. Com os documentos pessoais do adquirente e a nota fiscal, se faz a inscrição inicial disso aí na Capitania dos Portos. Né? Eventuais transações posteriores que vão ser registradas no cartório marítimo. Okay. Abre-se a matrícula da embarcação e segue-se documentando todas as transações subsequentes. Já embarcações de grande porte, né, balsas, principalmente balsas, ferryboats, empurradores, rebocadores, essas embarcações elas são construídas em estaleiros. E aí ela segue uma lógica inversa. Ela nasce com o registro do contrato de construção no cartório marítimo, para que depois de construída ela seja inscrita tanto na capitania quanto registrada no Tribunal Marítimo. Olha só. Por que é importante o registro inicial do contrato de construção? Porque aquilo ali dá a existência formal dela. E é muito comum transações com embarcações em construção. Olha só. Grandes estaleiros nós grandes temos estaleiros. aqui. Determinado armador é aquele que explora comercialmente a embarcação. Ele solicita a construção de uma embarcação, um estaleiro, por qualquer razão, achou um bom negócio, se apertou financeiramente, não importa. Ele, ainda em construção, vende. Como é que se propõe a formalização disso? Com a abertura da matrícula, com o registro inicial do contrato de embarcação. Então, é possível formalizar a embarcação antes mesmo do registro da propriedade lá no Tribunal Marítimo. Então, existe aqui, e aqui está a importância desse duplo registro. Porque, apesar de, e aqui eu não estou em momento algum dizendo que eu tenho competência para registro de propriedade, essa competência é do Tribunal Marítimo, mas a formalização das transações marítimas dá segurança na circulação dessa riqueza. Sim. Porque uma vez que você registra o contrato inicial, o contrato de construção da embarcação, você torna ele oponível a terceiros. Sim. Então, Perfeito. aquele que está adquirindo tem a certeza de que a pessoa, o armador responsável por aquele casco é fulano e não Beltrano. E ele vai ter a segurança de fazer uma escritura pública, adquirir aquele casco, registrá-lo e, quando finalizada a construção, já fazer o registro inicial da propriedade em seu nome. Olha só, que E maravilha. a gente sabe que no interior tem muitos casos de pessoas que têm uma embarcação de médio porte e faz sociedade com o outro, Muito né? comum. Com padre aqui, ó, vamos fazer uma sociedade ou de um recreio e tudo. E essas embarcações não têm registro em cartório, não tem um contrato, é tudo verbal, segurança jurídica zero, e essas pessoas não têm noção que elas podem sim ter essa segurança jurídica, né? Indo no cartório marítimo e fazer esse registro. Maravilha. E a gente está falando aqui de valores substanciais. Então, assim, é necessário um mínimo de formalidade. Sim, claro, né? claro. Eu já vi situações em que, justamente por... talvez até... qual a palavra adequada? Seria
ingenuidade a pessoa pagar 3 milhões de reais numa balsa sem pedir uma certidão. Sem documento Eu já nenhum. vi isso. Sem documento nenhum. E chegar desesperado lá no cartório. Doutor, e agora? Fiz meu amigo. Corre pra polícia. Eu já tive cliente assim, eu digo, mas cadê o teu contrato? O mesmo contrato de compra, o teu recibo. Fiz não, doutora. Porque ele é amigo meu já de... Né, Dá uma impressão assim que, equiparando ao imobiliário, as pessoas estão perdendo uma oportunidade de sentir, de ter a segurança jurídica. Com certeza. Porque diferente do imobiliário, se você não tiver um documento que comprova, você não tem um ato público. Perfeito. Você Com tem um certeza. ato, né, particular. Muitas vezes a pessoa perde, extravia, molha, né, alagou, Sim. perdi. E essa segurança jurídica de deixar registrado um ato particular é surpreendente. É muito bom. E a economia tem que ser gerada, né? Tem. E, por exemplo, você só vai envolver ali, por exemplo, um banco se o banco tiver a segurança jurídica daquela documentação. Claro. Então, nesse exemplo que o doutor Alexandre está dando, né, de um cidadão que é de boa fé, né, vai lá e compra uma balsa sem nenhum documento por ingenuidade, né, por ausência ali de um aconselhamento jurídico, ele deixou ali 3 milhões para aquele vendedor, que o que ele vai fazer com aquela balsa, né? Ninguém sabe, mas enfim, seja o que for, se ele for precisar de um financiamento bancário, já era, né? Não vai fazer nada. E se você pensar, nós estamos falando de bens materiais que é muito mais difícil de ser rastreado. Por quê? Porque o imóvel, ainda que eu não tenha um registro de imóvel no nome de alguém, mas a gente sabe que aquela terra ali, nós vamos conseguir localizar que existe um registro, ou é do Estado. Se não for do particular, ou é do Estado, ou é do município, ou é da União. Perfeito. Agora, se eu construo um flutuante, em um mês eu posso construir um flutuante, corto aqui a madeira, construo um flutuante, ele está ali, alguém vem, né? Entra no flutuante, eu não tenho registro nenhum, porque não tem como identificar o nascimento daquilo ali. A mesma coisa é aquela situação. A mesma coisa acontece com o estaleiro. Se eu tiver um estaleiro de médio porte ou pequeno porte, muitas vezes alguém chega lá, olha, faz aqui um barco para mim pequeno. Nós não estamos falando de navio, não estamos falando de iate, não estamos falando de uma voadeira, né? Regional. São coisas pequenas. E aí, como é que eu registro o nascimento daquela embarcação? E eu vou além. Aquele que está ali no seu imóvel irregular, o invasor, tá? Foi lá, invadiu, era só um terreno, invadiu, construiu a casa, nananã. Ele vai ter o quê? Remédios jurídicos para legalizar. Ele vai entrar ou com uma uso capião, né? Ou uma REURB, vai regularizar. E quem o faz numa embarcação, doutor Alexandre? Perfeito, excelente pergunta, e essa eu vou até olhar para a câmera. Olhar para vocês, meus amigos. Vamos regularizar nossas embarcações. Olha, aproveitar para mandar aqui um abraço para o pessoal da Capitania dos Portos aqui, na Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental, né, que faz um trabalho brilhante. O nosso trabalho é, como eu falei, é uma valsa, né? É uma valsa, e a gente tem essa cooperação institucional que faz a coisa funcionar. Um grande abraço também para os amigos do Tribunal Marítimo, o presidente do Tribunal Marítimo, o almirante Ralph Dias, e o diretor de registros Dionísio Tavares, também capitão de mar e guerra. Grande abraço, vocês são fundamentais na navegação brasileira. Mas voltando aqui, amigos, olha, a grande notícia e boa notícia é que regularizar embarcações é mais fácil do que regularizar imóveis. Isso é uma grande notícia. Estamos gostando. É mais fácil, porque qual é a grande dificuldade dos imóveis? Os imóveis, eles estão lá. Como a querida amiga mesmo pontuou, eles estão lá, você precisa identificar, porque o imóvel ele não surgiu do nada. Ele vai ter algum proprietário, é preciso saber quem era o antigo proprietário, se não identificar, tem que saber se é da União, se é do Estado, se é do município. Exato. Mas não existe imóvel
solto aí sem dono. Ele nasceu, né? Exatamente. Então, às vezes há um entrave na regularização porque você não consegue estipular uma cadeia dominial. Sim. Ou às vezes quando você identifica, você não consegue lavrar o ato translativo porque a pessoa está em local incerto e não sabia. No interior, no interior, ou morreu e tem 18.800 herdeiros que não querem fazer inventário. Ou vendeu uma balsa por 3 milhões sem documento e desapareceu. Mas assim, nas embarcações, vamos pegar um exemplo aqui, como foi dado. A pessoa está ali e construiu a embarcação para ela própria. Ok. Que é muito comum. O pessoal na beira do rio vai construindo aqui, ó. Construiu, botou motor, etc. Como é que eu regularizo? Gente, vai no cartório, leva a documentação pessoal, né? Para regularizar ela, a gente vai precisar fazer uma escritura declaratória de construção. Maravilha. Como é que a gente faz isso? Mediante a documentação pessoal. As fotos ele vai precisar para levar para a capitania, tá? Para o cartório, não. Mas a gente precisa no memorial descritivo da embarcação, porque a gente vai utilizar isso para descrevê-la tanto na escrituração quanto na abertura da matrícula. Maravilha. Né? E a anotação de responsabilidade técnica de um engenheiro naval. Isso aí não é um documento que é essencial só para o cartório marítimo. Ele também vai precisar disso para a capitania dos portos. Nesse caso, é uma exigência. É uma exigência legal. Né? Então, claro. assim, são documentos que são de fácil obtenção. Sim. Porque, diferentemente do imóvel, a embarcação literalmente surge do nada. Sim. Nasce do zero. Você pega a madeira, um monte de prego, parafuso, uma boa cabeça, um bom carpinteiro naval. Verdade. Um bom breu. E constrói. Lafetar. E constrói. Ou então você pega a chapa de ferro, um soldador bom e transforma numa balsa. Sim. De fato, você cria a embarcação. É uma das possibilidades de aquisição da propriedade da embarcação, é a construção. Né? Então a gente pode afirmar que o bebê nasce no cartório marítimo. Tu és sempre o pai da criança, né? Tá cheio de filho, né? Verdade, eu quero mais. Quero mais. E nós também desejamos que o senhor o tenha, né? Toda essa filiação aqui no Amazonas, mas também que todos os nossos queridos, né? Seguidores venham a regularizar, né, as suas embarcações, para que você tenha segurança jurídica, para que você possa ali também ter uma fonte, né, econômica em suas mãos. E esse momento, nós vamos aqui agora agradecer aos nossos patrocinadores. Em 1999, vendendo de porta em porta, foram dados os primeiros passos de um grande sonho. A Salmo 91 nasceu da resiliência e da determinação. Aos poucos, o pequeno negócio cresceu, expandindo suas opções de produtos e conquistando clientes. Hoje, com 7 lojas espalhadas pela cidade, incluindo áreas nobres, a Salmo 91 oferece mais de 80 mil produtos e emprega 500 colaboradores diretos e indiretos. São mais de 25 anos de compromisso com Manaus, inovação e variedades de produtos. Salmo 91, crescendo junto com você. Estamos aí próximo ao Natal, né? E também queremos agradecer aos nossos patrocinadores que estiveram conosco durante todo esse ano e desejar um ótimo e excelente Natal a todos e suas famílias. E assim a gente agradece a empresa Regularize.
onde você pode regularizar o seu imóvel. Você vai encontrar profissionais da melhor categoria jurídica e de despachantes para ter o seu imóvel não só como sua posse, mas como sua propriedade. Agradecemos também à empresa FRTB. Agradecer ao Instituto IBDESP, o Instituto Barão do Rio Branco, preocupado com a educação do direito extrajudicial. Como todos vocês sabem, nós não temos a disciplina direito extrajudicial nas universidades de todo o Brasil. E o Instituto veio para realmente trazer o direito extrajudicial através dos seus cursos, através das suas parcerias, buscando sempre com a qualidade para que toda a sociedade saiba que muito do seu direito você pode fazer fora da justiça. Muito obrigada a todos os parceiros que estiveram conosco este ano. Doutor Alexandre, sem sombra de dúvidas, nós teremos um segundo momento do Papo Extra. Parte 2. Parte 2. Além de ser um assunto extremamente importante, ele, a partir do momento que a gente faz uma pergunta que o senhor responde, a gente já está aqui já pensando em outra. E realmente a gente tem um tempo exíguo, né? Sim. E que a gente não consegue fazer todas as perguntas. Mas desde já, nós agradecemos a participação do senhor no 2º Congresso de Direito Extrajudicial, que muito nos honrou, como eu disse ali no começo, né? Tamanha a expectativa dos palestrantes, né? Porque a gente recebe palestrantes do Brasil todo no assunto. E é necessário realmente que a gente venha fazer esse segundo momento aqui no Papo Extra. Solicitar também do senhor que o Instituto IBDESP terá agora no ano de 2026, não só o congresso, mas algumas ações sociais que nós vamos fazer na cidade de Manaus. E desde já eu quero estender o convite para que o senhor venha participar conosco, para orientar a nossa sociedade aqui no Amazonas sobre o tema, né, o raríssimo tema, né? E também, desde já, dizer que em 2026 o senhor estará lá conosco no 3º Congresso de Direito Extrajudicial. Adriana, eu fico honrado mais uma vez, os convites já estão aceitos. Conte comigo, tanto para os eventos sociais, quanto para o próximo congresso. Quantas vezes você me chamar para vir aqui, eu venho com todo prazer, porque se deixar, a gente passa aqui a tarde toda. Tem assunto né? aqui Tem muito assunto. Eu já vou deixar uns assunto anotados. de prática, né? Na prática mesmo, mesmo, para saber como faz, quais os procedimentos. Exatamente. Eu já estava aqui curiosa para saber, se eu ganhar agora na Mega Sena da Virada, o que eu vou fazer com a minha lancha? Eu já sei a quem procurar. Exatamente. Isso. Exatamente. Comprar um iate bonito, entendeu? Me convida. Coisa boa. Eu já levo a minha rede, eu vou logo avisando que a rede eu tenho. Vai ser do Papo Extra esse iate, com certeza. doutor Ela vai Alexandre. dizer, olha, a lancha, mas vai ter camarote com cama e tudo. Que rede, o quê? Não, mas eu sou da rede, né, amiga? Eu sou carioca, né, gente? Eu não acostumo muito bem com a rede, mas vamos de rede. Uma redezinha boa. É boa, né? Vai. Bom, também quero agradecer. É um assunto muito interessante, né? Nós gostaríamos que toda a população tivesse acesso, porque é, sim, o nosso principal transporte, né? Os nossos rios são as nossas ruas, né? O senhor disse. E foi muito engrandecedor, acho que para a gente também, né? Um assunto que agrega muito. E já estamos aqui felizes em saber que os convites estão aceitos, né? E vamos nos encontrar muitas vezes esse ano. Muito obrigada. Queria agradecer também, doutor Alexandre, porque a sua vinda no podcast hoje, eu acho que foi muito esclarecedora, até para a população, né? Trazendo esse conhecimento de entender que uma embarcação pode sim ser registrada e deve, até pela segurança jurídica. E eu gostaria que o senhor dissesse aonde fica o cartório marítimo aqui na cidade de Manaus, para que nossos ouvintes saibam onde fica,
vá buscar informação, faça o seu devido registro para ter essa segurança jurídica. Bom, mais uma vez, obrigado pelas palavras. Eu sei que todos esses elogios são gentileza da parte de vocês. Talvez não mereça todos. Merece. E nós ficamos aqui em Manaus, lá no centro. A ideia de manter o cartório lá no centro é justamente proporcionar acessibilidade a todos, porque no cartório eu tenho uma vasta gama de usuários do serviço, que são desde os estaleiros aos ribeirinhos que chegam no porto e sobem a pé. Né? Vêm nos rios e sobem a pé. Então, a gente está localizado na rua Joaquim Sarmento, número 243, Centro. Fica próximo à Galeria Espírito Santo. Nosso telefone é o 92-3030-3535. Esse também é o nosso WhatsApp institucional. Então, fiquem à vontade, liguem, mandem mensagem no WhatsApp. A gente vai ficar feliz da vida em atender vocês, em orientar, porque eu sou um grande incentivador da atribuição do tabelião e oficial de registro de contratos marítimos. Eu acho que é uma atribuição que está em franca expansão, porque esses dois cartórios que eu mencionei, tanto em Rondônia quanto em Roraima, não existiam quando eu assumi aqui em Manaus. Então, eu acho que devagarinho, dando informação, mostrando à população que nós existimos e a importância dessa atividade, a gente vai dando segurança jurídica, prevenindo litígios e fazendo a vida mais leve, porque já passou da hora de a gente mudar essa visão que se tem dos cartórios. Sim. Os cartórios, eles ainda têm muita coisa a melhorar, natural, de todo ser humano, mas eu acho que a gente está entrando na era em que o cartório ele é um gerador de soluções e não de problemas e de burocracia. Tem coisas que a gente não consegue flexibilizar porque nós somos estritos cumpridores da lei. As leis que nos amarram. Mas pode ter certeza que tudo tiver ao nosso alcance, dentro da legalidade, a gente vai auxiliar todo mundo com o maior prazer. Muito obrigado. Maravilha. A última pergunta, tem café lá? Tem café. Tem café e dos bons. Estão todas convidadas. Olha que maravilha. Venham tomar um café, venham bater papo. Cartório Marítimo está de portas abertas para receber a todos. Como um bom baiano, né? Pessoal, muito obrigada pela participação de cada um de vocês e até o próximo Papo Extra.